da voz Cida, amém? E gostava de cantar Aleluia, esse hino. Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezado, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão. Aleluia. Para mim. Maravilha. Glória a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, Maravilha, Jesus. eu era pobre e perdido, e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Mas Simão Pedro respondeu a Ele: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. E hoje me regozijo desde que o aceitei. Glória a Deus. Na tempestade posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Louve a Ele, igreja, aleluia! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos entoando aqui para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Aleluia. Vinha tocar em vidas que aqui está. Vinha tocar, aleluia, nos vizinhos que estão escutando. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Ainda a porta da graça está aberta para você que está ouvindo. Aleluia. Jesus te ama. Jesus Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Santo Deus. Jesus estendeu as Suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. glórias a Deus. Eu era Pobre pobre e perdido, Aleluia. e sem Jesus, Maravilha, Deus. quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Maravilha, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Irmã Madalena está com oportunidade, está Glória a Deus. colocar no seu coração. Logo após a irmã Leninha já vai orar pela ministrante dessa noite, a pregadora Esther, a gente está fazendo convite a Santo é teu nome. da Igreja Brasil para Cristo. Glória a Isso, Deus. pastor Luiz ou Luiz Furtinho? Saúde Glória. os irmãos que a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos aqui porque o Senhor, pela sua misericórdia, estendeu a sua mão para nós, né? Aleluia, Jesus. Por isso estamos aqui felizes, Glória a Deus. entoando e bendizendo o nome do Senhor, né?
quando era pobre ali, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos achou. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Estou feliz nesta noite. Quem aqui também está? Aleluia. Glória a Deus. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor, né? Como a nossa irmã acabou de falar aqui, né? A irmã lançou a semente e está colhendo dos frutos, né? E muitos frutos ainda ela há de colher aqui neste quintal, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de cantar juntamente com os irmãos o hino da harpa, 500 os irmãos da chácara. Amém. Tá assim. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. E no versículo 13 está assim: entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, é larga, e a sua porta muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho difícil, e são poucos os que encontram. Até aqui, irmãos, podem se assentar. Aleluia. Maravilha. Aqui está falando no título que a oração ela é eficaz. Aleluia a Deus. Mas a oração ela só é ouvida se a gente estiver na porta estreita. Porque não adianta eu estar caminhando por uma porta larga e querer que Deus ouça a minha oração. Observe que a Bíblia ela é bem clara quando ela fala assim: muitos andam pelo caminho largo, muitos andam por uma vida de destruição, muitos andam querendo receber algo da parte de Deus, mas poucos são os que se esforçam para estar na porta estreita. Poucos são os que estão diante do caminho estreito. Santo então Deus. Não adianta eu estar diante da presença de Deus nesse momento e querer que Deus faça algo por mim, se eu estou diante da presença dele, mas continuo o caminho pelo caminho largo. A Bíblia nos vai relatar em Mateus 16, 29, que Deus dá a chave da porta dos céus para os seus. Mas o que será ligado na terra, será ligado no céu. Mas o que será desligado na terra, também será desligado no céu. Esta chave Deus dá. Mas se a gente pega a chave e joga fora, é simplesmente fechada essa porta. Ou seja, não adianta eu falar para Deus: Deus, eu quero viver algo da parte dos céus, mas eu estar com a minha porta fechada. Porque a Bíblia nos diz em João capítulo 10 que Ele é a porta para as ovelhas. E aqueles que entram por essa porta vão encontrar passagem. Mas para abrir uma porta eu preciso ter a chave dos céus. Sem a chave dos céus eu não abro porta para entrar no caminho estreito e um caminho que é verdejante. Porque a Bíblia nos diz que quando a gente entra pela porta e Jesus é a porta para as ovelhas, a gente encontra pastagens verdejantes, a gente encontra pastagens que é bom aos nossos olhos. Mas se nós estivermos no caminho estreito, a pastagem que vamos encontrar é seca. Ou seja, Deus está falando aqui exatamente: nós somos a ovelha. Mas, se você prestar atenção, a Bíblia nos vai dizer, ou se você procurar no Google hoje em dia, que a ovelha, ela não é inteligente. A ovelha, ela tem miopia. Miopia significa que a ovelha, ela não consegue enxergar de longe. É por isso que ela ouve a voz do seu pastor e ela corre do seu pastor. É por isso que a ovelha, ela reconhece o pastor quando o pastor chama ela pelo nome. Por quê? Porque lá em Salmos 23 está falando assim: eu sou o seu pastor e nada vai nos faltar. Só que muitos não enxergam isso na Bíblia. Por quê? Porque o texto original do Salmos 23 é simplesmente assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Muitos pregam isso ao contrário hoje em dia. Por quê? Porque quando as pessoas falam assim: o Senhor é meu pastor, não me faltará, muitos vão falar para você: não vai te faltar uma casa, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar isso, não vai te faltar aquilo. Só que a Bíblia não está relatando isso. A Bíblia está dizendo aqui: eu posso passar por provação, mas eu não falta. Eu posso estar ferrada, mas Ele continua na minha vida. Eu posso estar
meu Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Verdade, Peregrino, meu Deus. ele apenas está na terra de passagem. Ele não está lá para viver como o mundo vive, para falar como o mundo fala, para andar como o mundo anda, não. Porque peregrino, ele só está ali, mas de um tempo ele sabe que ele vai voltar para a sua terra. Aleluia. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Se nós quisermos voltar para nossa terra, o caminho não é largo, o caminho é estreito. Verdade, meu A Deus. ovelha, ela tem que voltar para o pastor, não porque ela enxerga o pastor. É como diz em Lucas capítulo 15, que o pastor vê a ovelha indo, a ovelha se desgarra do pastor e o pastor tem que procurar a ovelha. Por quê? Porque ela, quando ela vai se afastando do pastor, ela não enxerga mais o seu rebanho. Ela não enxerga mais o seu pastor. Porque a miopia muitos que usam óculos e sabem que a miopia é isso. Quando você está com um grau maior, você enxerga de longe, mas enxerga tudo embaçado. E é simplesmente essa visão que a ovelha tem. Ela não consegue enxergar o pastor de perto. Por quê? Porque quando ela fica mais longe do pastor, mais embaçado ela enxerga. Então é isso, porque o pastor vai e corre atrás da ovelha. Ele não corre atrás da ovelha apenas por correr, mas ele vai atrás da ovelha gritando ela pelo nome. Meu Deus. E quando o pastor vai atrás da ovelha, ao momento que o pastor chama a ovelha, ela começa a responder a voz do pastor. Santo Deus. Porque a ovelha reconhece. É por isso que hoje a gente olha e vê muitas pessoas que estão longe de Jesus. Meu Deus. Mas só que essas pessoas que estão longe de Jesus, elas não conseguem voltar porque elas não enxergam, elas se perderam no caminho. É por isso que as pessoas se perdem no caminho, é porque elas não enxergam quando elas afastam do rebanho. É por isso que Jesus fala assim: ei, mas vale 99 justas, Olha aí. que não precisa de arrependimento. Mas vale eu correr atrás de uma que precisa, porque 99 justas que não precisam. Confirmação. É por isso que Jesus está falando, porque eu sei que aquela ovelha não vai enxergar o caminho de volta para casa. Ah, meu É por isso que eu Deus, preciso procurar essa ovelha. É por isso que eu preciso trazer ela de volta, porque ela não consegue voltar sozinha. É por isso que eu tenho que correr atrás dela e chamá-la pelo nome. Senhor. Mas Deus é um Deus que nos vê de longe. Não, em Jeremias capítulo 23, a Bíblia nos diz que Deus, ele não é um Deus de perto, mas ele também é um Deus de longe. Eu creio, meu Deus. Ou seja, quando mais, peraí, Senhor, eu estou longe de Deus, eu não consigo correr para Deus, mas aí que a Bíblia nos diz, quanto mais longe nós ficamos, mais perto ele se aproxima. Mais perto ele está, mais perto ele vem. A Bíblia nos diz em Salmo 139, eu posso ir o mais alto dos céus, mas ele estará lá. Mas se eu for o mais baixo da terra, ele também vai estar lá. E Jesus mesmo, antes de subir, ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus santo. É isso que Jesus está Aleluia. querendo dizer para nós. Ei, eu sou 100% Deus e 100% homem. Quando eu digo que sou 100% Deus, eu quero dizer que eu sou onipresente. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu sou onisciente. Santo O que é onisciência? É Deus conhecer e saber de todas as coisas. A Bíblia nos diz que nós fomos formados no ventre da nossa mãe. Deus nos conhecia antes de ser formado no ventre da nossa mãe. Ele está querendo dizer simplesmente isso. Você não sabe de nada, mas eu sei a tua história. Meu Deus! Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Mas Esther, muitas das vezes eu oro, e muitas das vezes é o que vai dizer aqui em Mateus, eu acho que é capítulo 4, se eu não me engano, que vai dizer que muitos publicanos estavam ali, e quando eles oravam a Deus, diz que eles estavam na porta do templo, e diz que eles falavam assim: Deus, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou dízimo, eu dou isso. Meu Deus. E Jesus estava olhando para aquele pecador que estava lá de braço erguido e falando: Deus, me perdoa porque eu sou pecador. É, Pai, aleluia. É para esses que Deus olha, para aqueles Verdade, que realmente reconhecem que é O pecador. Senhor é tremendo. Mas o que eu falo assim é que hoje a gente não tem uma oração sincera. E eu falo assim porque está falando de oração. Está falando assim, ó, peçam e receberão. Mas a gente, se a gente procurar dentro da Bíblia, eu acho que é em Timóteo, eu não sei agora, mas a Bíblia nos diz assim que muitas das vezes a gente pede errado. É, olha aí, Jesus. E muitas das vezes a gente vai orar e pedir para Deus algo, só que a gente não recebe porque pede errado. Verdade, Senhor. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele está falando assim: ei,
O que eu preciso na oração? Oração é uma conversa, é sinceridade. O que eu preciso quando você fala comigo é de sinceridade, não é conversa balela. Meu Deus. Eu não preciso que você fale, Deus, eu estou precisando disso porque eu já sei que você precisa. Eu quero que você fale, Deus, eu não tenho condições de comprar isso, mas o Senhor pode prover para mim? É isso que é pedir para Deus. É mostrar que você não pode, mas que há um Deus impossível que pode todas as Santo é coisas. teu nome, Jesus. Então é isso que a Bíblia nos quer dizer. Peçam e vocês receberão. Mas se vocês receberão, você pedir corretamente. É verdade, meu Deus. Não adianta eu pedir tudo errado para Deus. E o errado de hoje é que muitas das vezes, é o que eu falo assim, um exemplo de oração, é muitas das vezes que a gente olha para Deus e fala, Deus, me perdoa dos meus pecados. E a gente fala assim, eu não preciso falar qual foram os meus pecados para Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe qual foram os meus pecados. Só que Deus está olhando e falando assim, não, eu quero saber quais foram os seus pecados. Porque eu quero se arrepender, se você confessar quais foram os seus pecados. E o que eu digo hoje é que muitos de nós e falamos que não pecamos, mas a Bíblia mesmo nos diz, aquele que fala que não tem pecado, está mentindo. Por quê? Mesmo se eu não falar, eu não tenho pecado. Se eu já estou mentindo, isso já é pecado. Então, é isso que Deus está nos querendo dizer, é simplesmente isso. Muitas das vezes a gente vai falar para Deus, Deus, eu não tenho pecado, Deus, eu não peco, Deus, eu estou na igreja há 30, 40, 50, 60 anos, e Deus, eu não peco mais. E só que Deus está falando assim, eu prefiro pecados confessados do que pecados ocultos. Meu Deus, ocultos. aleluia! Muitos de nós, muitas das vezes, e foi o que Deus me perguntou muitas das vezes, qual foi a última vez que você se arrependeu dos seus pecados? É, Deus. Qual foi a última vez que você entrou no secreto e falou, Deus, eu pequei, eu errei, eu fiz isso. Sabe por quê? Porque muitos lá fora, se você sair hoje, as pessoas não têm medo de esconder os pecados delas. Elas bebem, elas falam, eu bebo porque eu quero, eu faço isso porque eu quero, eu faço isso porque eu quero, porque elas têm pecado confessado. E aí a gente olha para dentro da igreja e fala assim, a igreja não precisa mais se arrepender. Só que Deus está falando assim, a maioria do meu povo está com o pecado escondido no coração. Meu Deus, aleluia! E Deus, a primeira coisa que Ele olha é o coração do homem. Meu Jesus de Não adianta eu entrar dentro da igreja e meus pecados estão escondidos. Meu Deus, aleluia! Não adianta eu estar na igreja e pecando escondido, achando que ninguém está me vendo, porque Deus está me vendo. É forte. Sabe como que é o pecado oculto? É pensamento, é ações. Deus, olha lá, Jesus. Sabe o que é pecado escondido? É você estar lá muitas das vezes assistindo algo achando que ninguém está vendo. Meu Deus, aleluia! Sabe o que é pecado? Muitas das vezes você está pensando, a Bíblia fala assim que adultério hoje não é você só sair e adulterar para fora, não. Se você olhar para alguém e já pensar, já é malícia, já é adultério. É, Deus. Esse é o pecado da igreja hoje. Só que a gente prefere pregar sobre leis do que sobre pregar pecado. Porque a gente acha que não precisa de arrependimento. É isso que Jesus está falando assim para aquelas ovelhas. Aquelas ovelhas acham que não precisa de arrependimento. Então eu vou atrás daqueles que sabem que precisa se arrepender. Glória a Deus. Eu vou atrás daqueles que sabem que tem pecados e confessam seus pecados. Amém. Meu Deus, aleluia! E Deus está procurando pessoas arrependidas. Glórias a Deus, aleluia! Não pessoas que entram dentro da igreja e acham que são santos. Olha aí, Jesus de Nazaré! Porque Deus sempre me ensinou que a igreja, ela não é um lugar de perfeição, mas é um lugar que todas as pessoas são imperfeitas. Sabe por quê? Porque quando pessoas imperfeitas entram dentro de um templo, elas sabem que vai encontrar alguém que é perfeito. Aleluia. Tu és tremendo. Jesus é perfeito, nós não. A Bíblia nos diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas sabe como é a sua vontade? Ela é boa e agradável, mas a sua vontade não é perfeita. É Deus. Mas a vontade dele é. Aleluia. É por isso que a Bíblia nos diz assim, se lance sobre a vontade de Deus. Porque a vontade dele é perfeita, a sua não. A sua não é perfeita, mas a vontade dele é. A vontade de Deus é. Santo Deus. E eu sei, tipo, como é que é. Muitas das vezes você está dentro da igreja e depois tem uma fraqueza. Porque isso é um testemunho da minha vida. Glória a Deus. O testemunho da minha vida é que o ano passado, eu simplesmente, quando eu parei de orar e quando eu parei de ler a Bíblia, eu simplesmente caí no mundo.
Eu simplesmente fui para o mundo. Eu simplesmente comecei a beber como eu nunca tinha bebido antes. Porque eu nunca tinha ido para o mundo antes. Eu não sabia o que era isso. E quando a gente vai de uma vez. Sim, meu Deus. A gente vai e faz tudo o que tem para fazer. Só que eu falo assim, pela graça de Deus, o máximo que eu fiquei foi 2 meses. Oh, Jesus. Aleluia. Nada além disso. Mas eu provei drogas, eu provei bebida, eu provei tudo que tinha para provar. E eu falo assim, mas foi aí que no mundo, Olha aí. que Deus me ensinou a fazer uma oração sincera. Santo é Deus. Porque era quando eu estava bebendo, eu olhava para Deus e falava, Deus, eu não queria beber, mas o Senhor sabe que eu vou beber. Senhor, eu não queria fazer isso, não era do meu coração fazer isso, mas o Senhor sabe que a partir do momento que eu entrar ali dentro, eu não vou aguentar, eu vou fazer. E essa maneira que Deus começou a me ensinar, que a oração não devia ser perfeita, mas a oração devia ser verdadeira. É Deus, aleluia. E foi quando ali eu entrei em depressão. Porque hoje a depressão é um mal do cérebro. E eu tentei tirar minha vida 4 vezes. Eu tentei acabar com a minha vida 4 vezes com remédios. E muitas das vezes, é o que eu sempre falo, eu acho super engraçado, porque todas as vezes que eu tomava 2 cartelas de comprimidos de uma vez, não acontecia nada. Eu tomava e era como bala. Eu colocava uma por uma. E eu simplesmente não ia para o hospital, não fiz lavagem. Eu não passava mal, não acontecia simplesmente nada. Só que hoje eu falo assim, foi uma parte que eu caí, foi uma parte que eu vi que o mundo não significava nada. Meu Deus. Porque muitas das vezes eu me afastei de Deus, só que eu falo assim, o afastamento de Deus não começa lá fora. O afastamento de Deus começa dentro da igreja. É por isso que a Bíblia nos diz assim, o que será ligado na terra, será ligado no céu. Por quê? Porque quando você se desliga de Deus na terra, o céu também se desliga de você. Deus. Quando a gente se desliga de Deus aqui, o céu se desliga de nós lá. É como se você conectasse numa tomada, eu simplesmente tirasse alguma coisa da tomada e aquilo ali desligasse. Ali acabou a energia, acabou que passava a energia. É Deus. E é simplesmente isso. O mundo, ele não tem nada para nos oferecer. Verdade, meu Deus. Eu falo assim que o mundo, ele pode até te oferecer as coisas. Ele pode oferecer amigos, bebidas, droga, prostituição, pode te oferecer tudo que é agradável aos olhos da carne. Só que o mundo, ele não pode oferecer a salvação. Verdade, A meu salvação é só encontro em um. E é Jesus. Aleluia. Glória a É Deus. só Ele que pode salvar Sim, meu uma Pai. ovelha perdida. Glória É só Ele que pode correr atrás de uma ovelha perdida. É só Ele que pode trazer de volta. Aleluia. É só Ele que pode resgatar. É só Ele que pode olhar e falar, eu preciso ir atrás. Eu preciso buscar porque ela está perdida. E é por isso que eu falo que no dia que eu voltei para Jesus, um pastor foi até lá em casa. Ele olhou para mim e disse assim, ó, a tua bagagem acaba hoje. E a partir daquele momento realmente acabou. Porque tudo aquilo que era do mundo eu deixei para trás. E Deus fez um reboliço na minha vida que fez eu voltar. Só que eu falo assim, isso me serviu muito de aprendizado, me serviu. Só que hoje, quantas pessoas não me procuram? Ah, Esther, eu estou com depressão. Esther, eu estou com ansiedade, o que eu faço? Esther, você pode orar por mim? Hoje eu estou com uma crise ansiosa, eu não sei o que fazer. E quando esses dias eu fui em outra cidade pregar o evangelho, e simplesmente 2 jovens olhou para mim e eu contando testemunho para elas. E eu falei o quanto que elas tinham que ouvir a mãe delas e o quanto que ela tinha que respeitar, porque quando a mãe fala de amizade, irmãos, Meu Deus, não é olha aí, mentira. Pai. Porque a minha mãe falava assim, essa amizade não é para você. Meu Deus. Mesmo que essa amizade está dentro da igreja, ela não é crente. E eu não dava ouvidos. Meu Deus. E eu não dava ouvidos à minha mãe. E eu falando para aquelas jovens ali, ó, dá ouvido para tua mãe. E quando elas ouviram meu testemunho, ela, Esther, você tem que contar isso no culto dos jovens hoje à noite. E elas começaram a ouvir, elas começaram a prestar atenção no que eu contava para elas. E quando eu contei isso para a pastora de lá, ela simplesmente olhou para a filha dele e falou assim, tá vendo quando eu falo para você? Hoje, eu sei que não é qualquer amizade que eu vou ser influenciada.
Mas hoje, quantas pessoas, Esther, posso te pedir um conselho? Tem um amigo assim, você acha que eu devo andar? Eu falo assim, não. Ouve a tua mãe, se ela diz que não, não. Ouve teu pai, se ele diz que não, é não. Amizades te levam para caminhos diferentes. Meu Deus, aleluia. Mas a gente só dá ouvido às amizades quando a gente perde os ouvidos para ouvir a voz de Deus. A gente só dá ouvido para o mundo quando a gente está com os nossos ouvidos tampados para não escutar o que Deus tem para nos dizer. Aleluia. É por isso que a Bíblia, quando ela nos diz assim, se você se desligar dos céus, ela está se tratando sobre apostasia. Por quê? A Bíblia nos diz assim que no final do tempo aconteceria apostasia. Apostasia é você desligar daquilo que você estava ligado. Ou seja, você se desliga da fé. E a fé, quando a gente olha para Gênesis 22 e a gente escuta falar sobre Abraão, no capítulo 18, a história começa, no capítulo 22, ali a gente ouviu falar Abraão, que ele leva o seu filho como um sacrifício, e no meio do caminho, seu filho pergunta para ele, pai, quem vai ser o sacrifício? Quem o Senhor vai dar como sacrifício? E Abraão olha para o seu filho e fala assim, filho, Deus proverá. Sabe por que Abraão diz que Deus proveria um cordeiro? Porque Abraão já era conhecido como pai da fé. Então quando Abraão sobe, ele já sabia, se Deus me deu essa posição, que eu teria muitos filhos e que eu seria pai da fé, então eu tenho fé, que eu não vejo agora um cordeiro, mas quando eu chegar lá o cordeiro já está preparado. E foi assim exatamente. Essa história nos leva a refletir sobre Jesus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz assim, eu procurei em todos os lugares, mas não encontrei um homem sequer. E aí Jesus, ele vem e se apresenta como um sacrifício. É, Deus. É como se Jesus estivesse olhando para nós e dizendo, vocês pensaram que ia morrer? Mas eu estou aqui para ser sacrifício por vocês. Santo é teu nome, Jesus. Eu estou aqui como um sacrifício vivo para morrer por vocês. Eu estou aqui para morrer por vocês, porque o amor do meu Pai é tão grande que eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Glórias a Deus. Aleluia. No tempo que Jesus estava aqui, ele não estava fazendo a sua vontade. E é como eu falei, se até Jesus fez a vontade do Pai, por que a gente não faz? É verdade. Por que a gente não se submete? Verdade, meu Se Deus. Jesus era o maior exemplo de fazer a vontade de Deus, se ele sabia que a vontade do seu Pai era perfeita, É. e ele mesmo falava, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, não, é a vontade daquele que me enviou. Se a Bíblia nos diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, é porque ele nos enviou aqui para fazer a vontade dele, não a nossa. Santo é teu nome, Jesus. Se Deus nos conhece, é porque a vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa vida. Mas a gente muitas das vezes quer dar ordem para Deus. É. Muitas das vezes a gente quer falar para Deus como ele tem que agir e o que ele tem que fazer. E Deus está falando assim, ei, quem entregou o meu filho por vocês fui eu. Meu Deus. Então é agora que vocês têm que fazer a minha vontade. E a minha vontade não é difícil. Eu só falei para vocês irem e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo é teu nome. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Aleluia. Quando ele fala assim, de fazer mais discípulos, é que ele está dizendo, tragam mais filhos para mim. Eu preciso ser pai, assim como Abraão foi pai de multidões. Deus está dizendo, eu preciso de filhos. Por quê? Porque você já está selado como filho, mas tem gente que ainda não está selado como filho. Tem gente ainda que não reconhece o amor que eu tenho para dar de pai. Meu Deus. Tem gente que está chorando, tem gente que está depressiva, tem gente que está pensando em suicídio, tem gente que está nas drogas, tem gente que está na bebida, tem gente que está aí acabando com a sua vida e você tem a posição de filho e você não faz nada para convidar outras pessoas para serem filhos juntos. Santo Deus. Era como a igreja de hoje se comporta como o irmão mais velho do filho pródigo. É, meu Por Deus. quê? Porque quando o filho voltou, ele está falando, pai, eu tive tanto tempo dentro da tua casa. Eu tive tanto tempo aqui, você nunca me deu uma festa. Meu Deus. E o que o pai disse para ele? Ó filho, tudo que é meu é teu. Aleluia. É o que Jesus está dizendo para nós. Glória a Jesus. Tudo que eu tenho, eu te dou. Glórias a Deus. O que é meu, é teu. Agora, vai lá e se alegre com pessoas que ainda não são os nossos irmãos na fé. Sim, meu Deus. Procure levar o evangelho. Procure levar a palavra. E antes que eu estava saindo de casa, a minha casa tem um mato, e eu estava olhando para aquele mato e simplesmente olhando os vagalumes ali. E Deus falou simplesmente
igreja. É. É o mundo que já entrou dentro da igreja. E muitas das vezes a gente está falando pro irmão o que ele tem que usar. Muitas das vezes a gente está pregando pro irmão que ele tem que se vestir. Verdade. Muitas das vezes a gente está pregando pro irmão como ele tem que vir dentro da igreja, que ele não pode usar isso, que ele não pode usar aquilo. Só que o pecado que ele precisa se arrepender, ele não se arrepende. E foi o que eu falei pra uma menina que esses dias foi em casa. E ela simplesmente foi me procurar porque ela falou que ela ia pregar. E ela estava tão desesperada que ela não sabia. Então ela foi estar me ajuda a encontrar uma mensagem. Eu olhei e falei pra ela, filha, eu não posso te ajudar a encontrar uma mensagem. Porque se eu te passar uma mensagem, talvez não é o que Deus quer falar com a igreja naquele momento. Mas eu dobrei o joelho com ela ali, eu falei, vamos buscar por uma mensagem, eu vou te ajudar a buscar. Eu posso te ajudar em oração. E quando eu sentei com ela, eu falei assim, filha, você tem que se revestir da fé. Meu Deus. Se revestir da fé é como você tomar banho todos os dias. Deus, Se você tomar banho todos os dias, você não vai vestir a mesma roupa que você estava com ela ontem. E muitas das vezes a igreja, ela já está tão sem fé, porque ela quer usar a fé que ela se alimentou hoje. E Deus está falando, não. Se você tomar banho, você coloca a roupa limpa. Se revestir da fé todos os dias. É, Deus, aleluia. Colocar a fé em ação é todos os dias. Por isso que Abraão era conhecido como o pai da fé. Sim. Porque a fé dele não era só um dia. Ele não se revestia de Deus só um dia. Ele se revestia da fé todos os Glória a dias. Deus. Aleluia. E é isso o que eu estava falando para ela. Eu falei, se reveste. Você quer ministrar? Se reveste. Se reveste da verdade. Se reveste da palavra. Se reveste da fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Se revista. Glórias a Deus. E eu estava ali falando com ela naquele momento. E ela começou muito a prestar atenção. Vocês todo dia se alimenta. Todo dia vocês almoçam. Todo dia vocês tomam café da manhã. Mas na minha palavra, como vocês podem sentir tanta fome? Meu Deus. Vocês não conseguem se revestir mais. Vocês não conseguem ler mais a Bíblia. Vocês não conseguem ter um momento de oração e de súplica comigo. Vocês não têm mais intimidade. Meu Deus. Aí vocês querem que eu traga almas. Mas se vocês não clamam por almas, Meu Deus. era isso que muitos, antigamente, a gente olhar aquele livro, Os Heróis da Fé, e eu cito muito esse livro para onde eu prego. Ali diz que aqueles homens, Jonathan Edwards, ele orava 12 horas por dia, mas quando ele levantava para pregar, o rosto dele resplandecia, as almas não se agarravam na cadeira, elas gritavam, não me mande pro fogo no inferno. E a gente quer pregar, mas a gente quer pregar sem poder. Meu Deus. E a Bíblia nos diz, em Atos 1:7, que o poder desceria do alto. E quando esse poder desceria, eles pregariam em todas as nações, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Se a gente quer ter uma mensagem poderosa, a gente vai ter que buscar poder. Porque não adianta eu falar, eu quero que a alma se arrependam, mas eu só vou lá e vou levar uma mensaginha. E nada além de buscar por almas, chorar por almas. Esse é um erro do cristão hoje. Porque eles dobram o joelho e eles só lembram deles mesmos. Eita, Jesus. A gente não dobra o joelho falando, Deus, hoje eu vi aquele bar cheio. Deus, ali tem tantas almas perdidas. Ali tem tantas almas que precisam do Senhor. Deus, se não for por mim, mas que a tua palavra chegue ali naquele lugar. E que o Espírito Santo convença do pecado. Mas a gente prefere passar por um bar e falar, tudo bêbado. Tá bebendo porque quer. Tá se drogando porque quer. E a gente não olha mais para essas pessoas e fala assim, essas pessoas precisam de Jesus como um dia eu precisei. A gente olha para essas pessoas julgando elas. Mas Jesus nos lembra hoje, você também um dia era pecador. Se você é filho porque eu te salvei, eles também precisam de salvação. Aleluia. E é isso que Jesus quer de nós. Glória a Deus. Ele quer que a gente volte os nossos joelhos para o chão. De madrugada, de noite, de dia. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. Orar sem cessar não é você ficar com o joelho no chão 24 horas, mas é você ficar com o pensamento ligado no céu. Você está pegando o ônibus, o seu pensamento está lá, Deus, quantas almas tem aqui? Salve essas almas. Aleluia. Deus, olha o meu serviço, quantas almas estão padecendo. Deus, salve essas almas. Deus, eu estou aqui agora no centro, olha quantas vidas estão aqui.
Deus salva essas almas. É você assistir o jornal e ver pessoas morrendo por Covid e falar: Deus, tenha piedade, tenha misericórdia dessas almas, tenha misericórdia dessas pessoas. Mas muitos hoje querem ser levantados como missionário, mas eles não querem chorar por almas. Verdade, Deus. Muitos hoje preferem pregar em púlpitos do que chorar por almas. Meu Deus. Pai. E é o que Jesus está falando: ei, não adianta estar em cima do púlpito se você não chora por elas. Verdade, meu Deus. Aleluia. Não adianta você pregar a minha mensagem se você não chora por vidas. Glórias a Deus. Você quer ver vidas salvas, mas você nem chora para ver. Meu Deus é forte, Senhor. Aleluia. E é o que Jesus está querendo dizer. Não é só buscar por bens materiais. Verdade, meu Pai. Porque Jesus mesmo disse que não é que nós deveríamos correr atrás da bênção, mas quando nós estamos na posição, estamos ligados com o céu, é a bênção que vai tocar. Jesus, aleluia. É Deus que confirma na terra, que aleluia. corre atrás de nós, e não nós corremos atrás dela. Deus, muitos hoje dizem: Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, mas não pede mais por vidas espirituais. Pai. Deus, me ensina a orar mais, me ensina. Olha os discípulos, irmãos. Senhor, ensina-nos a orar. Glória a Deus. E Jesus vai lá e faz a oração do Pai Nosso, porque é a primeira oração que Jesus ensinou para eles. Aleluia. Porque eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. E a gente dobra o joelho e nem pede isso para Jesus mais. Mas a gente só pensa no nosso eu, nas nossas vontades. Nós somos muitos egoístas, porque a gente não quer mais pensar nas pessoas que estão do nosso lado. A gente só pede: Deus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E eu preciso disso, eu preciso disso. Mas Jesus está falando assim: ei, olha quantas pessoas caíram do seu lado. Você precisa de tanta coisa, será que pessoas também não precisam? E muitas das vezes, é o que eu falo assim, e é o que a Bíblia também nos diz: você quer que os outros façam, você faça você primeiro a eles. Sim, meu Deus. Não adianta você querer que Deus faça algo para você se você não faz nada por Deus. É, Jesus. Não adianta querer que Deus dá as coisas para você se você não se entrega como sacrifício vivo perante Ele. Porque em Romanos capítulo 12 a Bíblia fala: entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus santo, aleluia. A Bíblia nos diz: você é o sacrifício hoje. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Sim, tome meu a sua Deus. cruz e sirva. Mas eu só posso servir a Jesus se eu negar a mim mesmo. Verdade, negar a mim Deus. mesmo significa: eu tenho que negar os meus egoísmos, eu tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que negar o meu orgulho. Sim, meu Deus. Eu tenho que negar tudo aquilo que é prazeroso para minha carne. Eu tenho que negar tudo isso para poder seguir a Jesus. Jesus se sentava com os pecadores. Jesus se sentava com mulheres que não eram nada. Olha quando foram levar aquela mulher que estava em ato de adultério para Jesus. Todos foram levar ela com uma pedra na mão. Mas Jesus olha e fala assim: ei, atire a primeira pedra quem não tem pecado. É, Deus. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Porque e depois Jesus olha para ela e fala assim: ei, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Ela: não. Jesus olha para ela e fala assim: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Santo Deus. Olha a oportunidade que Jesus dava para os pecadores. E sabe quando muitos se achegavam a Jesus que queriam uma cura? É porque antes deles se achegarem a Jesus, eles ouviam falar de Jesus. Então, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente olhar e vai falar assim, que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus era a palavra. Quando o nome de Jesus era recorrido nas cidades, e as pessoas sabiam que ele fazia milagre, é porque elas ouviam falar dele e corriam a ele com fé. Então, o que curavam elas não era apenas Jesus colocar as mãos, mas era a fé que as pessoas se chegavam a Jesus. Glória a Deus. E muitas das vezes, a gente quer se chegar a Jesus, mas sem fé. E Jesus está falando simplesmente assim: vocês não podem se chegar a mim assim. É por isso que eu estou falando para vocês, lá em Efésios capítulo 6, se revista da fé. Amém, Jesus. Glória a Se Deus. revista. Se revista da fé. Nós temos que se revestir da palavra todo dia. A palavra tem que ser o nosso alimento diário. A palavra ela tem que ser nosso alimento. A oração, ela tem que ser o nosso alimento. Eu sempre costumo falar que a oração é nosso
falando com Deus, mas quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando com nós. Aleluia. Então, a gente busca por resposta, não, a gente pede algo para Deus em oração e a gente encontra a resposta na palavra. É simplesmente assim que a gente encontra a resposta. A gente não encontra a resposta em homens. Porque em homens a gente é falha, a gente erra. Querendo ou não, a gente sempre vai decepcionar um ou outro. Então, Porque a gente não é perfeito. Mas Jesus, Ele não decepciona. Por quê? Porque Ele é perfeito. Ele não teve pecado. Ele não errou. Ele não falhou. Mas Ele cumpriu o que veio fazer. Ele morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse estar aqui hoje. A graça, ela foi derramada sobre nós. Graça é um favor que nós não merecíamos. é Deus. E eu falo assim que Jesus olha para nós e fala assim: ei, olha, vocês também não mereciam, mas eu vou derramar minha graça sobre vocês. Aleluia.